Fala aí galera, eu sou o T e você queria um reset no jogo? Parece que tá aí na sua frente, né? E bem, meus amigos, depois de muito tempo sem aparecer aqui pelo canal, venho comentar com vocês um pouquinho sobre uma das mais recentes novidades que rolaram no jogo, né? Que é a banlist. Foi já anunciada uma banlist hoje pro TCG. Eu jurava que sairia ali mais pra janeiro, tá? Essa banlist, mas ela acabou saindo agora e só vai ficar válida em janeiro. Essa porra vai ficar válida? Eu não me recordo. A partir de 1º de janeiro ela vai ficar válida. É uma banlist que, olha só, irmão, todo mundo até hoje vinha chorando porque achava que a banlist era algo que tinha que dar vários hits sempre, mas não precisa, a banlist não precisa fazer isso. Ela não precisa, toda a banlist não precisa ser tão impactante assim, igual aquela síndrome a síndrome da comunidade com a banlist do começo de 2020, que foi aquela banlist de reset do formato lá do Sala, do Orkut, do Sky, do Thunder e o caralho de asa. Não precisa ser assim. E agora teve. Esse reset é algo que acontece periodicamente, não é a regra, obviamente, acontece eventualmente. O primeiro reset que pelo menos eu me lembro é aquele lá do Dragon Ruler de 2013, maio de 2013 ou setembro? Acho que foi setembro de 2013. Teve aquela banlist de reset Dragon Ruler. O jogo acumulou poder no decorrer do tempo e em 2020, 7 anos depois, eles deram mais uma banlist de reset nesse nível. Olha só o quanto acumulou. A questão é que de lá pra cá o poder aumentou muito. Então esse tempo de 7 anos de um reset acabou se tornando cerca de quase 4 anos. 2020, 21, 22, 23. 3 anos, mais ou menos. Então, ó a conta do pai. Então, pelo aumento de poder, esse reset não aguentou 7 anos. Ele aguentou 3. E veio um reset. Eu quero debater um pouquinho com vocês hoje sobre essa banlist, tá? O motivo de eu estar sumido e você não tá vendo vídeos aí no meu canal, eu acho que eu vou fazer um vídeo amanhã falando sobre isso. E aí, você pode até pensar, pô, a banlist vai trazer o Tedo de volta pro jogo. Vai que é o jogo que não tá acomodando ele, vai que é o jogo que tá decepcionando o maluco. Eu não sei se essa banlist fez isso por mim. Vamos debater um pouquinho porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Antes da gente ir para a banlist em si, aqui tem um vídeo do nosso colega e amigo Rafael Mariano O Reich, que ele fez um vídeo há 4 dias atrás sobre uma banlist. Sobre uma banlist não, né? Sobre uma tier list do formato, para já contando com o Centurion, né? Que já é algo legal desde o ICS Bolonha, que foi o último torneio que a gente teve de mainstream, né? O último ICS. Agora só vai ter o próximo ICS Sydney em janeiro, que sempre tem nessa época do ano. Onde você tem aqui em melhores decks, na visão de quem fez a lista, né? No caso o Reich, tem o Rescue, você tem o Unchained e você tem um Tiara Laments. Tiara Laments, lembrando, é aquele deck que tomou hit lá no começo do ano, em fevereiro, porque ele era Tier 0, lembra? Aí tinha um Caixeira pela frente, ele saiu completamente do formato, mesmo com o Cloud da Dimensão do Caos sendo feito top 8 naquele nacional, mas era algo fora da curva. O Tiara Laments não tinha fôlego pra poder jogar Yu-Gi-Oh! Com o Caixeira no jogo. Quando o Caixeira saiu do jogo, aí sim a gente viu que seria um Tiara Laments com os hits que teve lá em janeiro, que tirou ele do Tier 0. Ele continua sendo Tier 1. Com certeza não estava nos cálculos da Konami que isso acontecesse dessa forma, mas aconteceu. Na coluna de baixo, como opções, ok? Você tem um Labyrinth, um Pearly, um Runic, que foi logo depois, se eu não me engano, do Joshua ter ganho o ICS de Bolonha com um deck de Runic. Tem aqui um Fire King, até hoje eu não sei o que os Fire King fazem. E ainda tem mais isso, né? Um deck novo. E um Centurion, mais um deck novo pra entrar aí na camada. E aí tem o Pode Topar às vezes, com o Infernable, Mikanko, como é nesse deck aqui? Manadium, Despia, Chimera, Rika, Flanderize, Caixeira, Control, Dragon Link, Vanquish de novo e um Salamangreat aqui. Como, assim, é muito comum ver todo esse bloco de cima, tá? Muito comum. E eventualmente uma coisinha ou outra desses decks de baixo em Premier Events, né? Em YCS ou regionais grandes. Enfim, essa aqui é uma pseudo tier list. O último torneio que teve foi esse torneio aqui. O torneio do ICS de Bolonha, tá? Onde teve o Runic do Joshua como sendo grande campeão, mas no top 64 só teve esse deck. Então foi só o Joshua que viu isso aí sozinho, tá? Um deck estranho, mas que tem o profile no canal dele lá e tal, enfim, o cara fez isso aí. Mas em questão de números, você tem o Rescue Ace com 14 spots, o Labyrinth com 9, um Despia, um só, fez top 4?
fez top 4 esse Desper, sabe-se lá Deus como. O Tiara Laments com 10, só um Infernable topou. 4 Pearly, 4 Fire King, 2 Mikankos, 4 Centurion, 6 Anti-Energy, 2 Vanquish, 2 Chimeras e daí pra baixo é um pra cada. Então, assim, esse é o panorama do último torneio, tá? Do último torneio que teve pra esse formato, e esse formato, ele é bem aberto, né? Então tem muitas e muitas opções. Isso aqui diz bastante sobre como é o metagame, mas nada mais que é top 64, tá ligado? Se fosse top 32 teria uma amostragem melhor talvez. Mas tivesse um torneio nessa mesma pool daqui a uma semana, mano, alguns obviamente iriam prevalecer aqui, mas ia ter uma dança das cadeiras nesse deckzinho mais fraco de baixo, porque muitas opções são viáveis. É claro, eles não chegam lá em cima, até porque aqui no top 4, como você pode ver, tem o Runic, fora da curva, mas é na mão do Joshua, Haskell, Desper, Labyrinth, Infernable, Tiara, Labyrinth, Tiara, Haskell, Mikanko, Pearly, Labyrinth, Tiara, Rika, enfim, os decks que a gente considera como sendo os poderosos, né, do formato. Aí a gente chega no assunto do vídeo, que é a porra da banlist. E essa banlist é daquelas com uma cara de reset mesmo, tá? Cara de reset. Se você queria hits na banlist, tá aqui, meu amigo, desse lado aqui na verdade, tá aqui os hits. Então, banimento desses decks do topo do formato, como o Tiara Laments, por exemplo, você teve o Aguido e o Kelbeck banidos, que foram os remanescentes, né? Já que a Konami não sabia muito bem como lidar com a banlist naquele formato Tier 0. Lembrando que isso aqui, muito provavelmente, era um hit que deveria ter acontecido em maio, por aí, na próxima banlist depois da banlist de emergência. Mas não aconteceu porque existia um tal de caixeira no jogo, com o Arise Heart. Foi só por isso, tá? Foi só por isso. E aí, a partir do momento que isso não existe mais, o Tiara Laments, a gente pôde ver ele em ação, mas são cartas que já existem desde da banlist que teve em fevereiro, tá ligado? Pro Tier 0. Então, são hits realmente que todo mundo tava esperando. A Guido Kelbeck. Fácil, não mexeu na engine e é o que desbalanceia o Tiara, que não é mais aquele deck mid-range, digamos. Apesar que tinha um volume alto, mas assim, o Tiara Tier 0 era um deck, né? Apesar de forte, muito volumoso, ele é um deck que tinha uma trocação legal. Com esses bichos aqui, do jeito que o Tiara joga hoje, por ter menos cartas dessas que deixam o deck versátil, ele acaba sendo mais explosivo. Então ele acaba sendo tudo aquilo que todo mundo mais odeia. Decks explosivos que fazem mesas que é muito ruim de se ter no jogo, né? Então tá aí, banimentos. Mathmax circular, banimento. Eu já falo do circular. Pra você que provavelmente tá chorando lágrimas de sangue de tomou de graça o circular. Eu até acho que também tomou, mas a gente vai chegar lá. E a Isolde, que é um daqueles remanescentes do Link Vrens, tá? Além dela, tem 2 remanescentes que são invisíveis, mas que não deve demorar a chegar, porque quando esse tipo de carta existe, basta achar um nicho, cara. Quando achar um nicho, você vai ver que todos eles são iguais. O Fiber é mais abrangente, a Isolde menos e tem amarra dos equipamentos, que hoje em dia não é porra nenhuma no deck de Infernal. Os equipamentos são cartas que você até quer ter, tá ligado? Então até o que era o drawback dela já nem é mais hoje em dia. E ela foi banida, assim como o Fire foi banido, como a Anaconda foi banida, como a Auroradon foi banido, como várias outras cartas desse tipo foram banidas. Ainda tem a Yasmin e tem o Raid Raptor, que são cartas dessa leva que fazem meio que a mesma coisa, para um grupo de deck específico. O Electromite já foi embora também, então o banimento da Isolde é muito bom. Eu confesso que eu não acreditava nesse banimento. Os Infernables tiveram suportes recentes na coleção de agosto, Dune, né? Mas não foi nada demais, nenhum Money Card, mas mesmo assim eu não acreditava que ela seria banida. Ela foi. E de quebra, ela dá um tapa em Mikanko com Ken Game, aquela abordagem de deck que o Mix ganhou o ICS na Bolívia, se eu não me engano, com eles, né? Então você já come teoricamente um pouquinho de outro deck. Tinha deck de Hask que tava tentando usar essa merda, apesar de eu nem aconselhar. E alguns outros decks paralelos que podiam usar a Isolde porque ela é emissária do caos. Se você usasse o Ken e o Game, você podia usar. Então, o banimento da Isolde é incrível, maravilhoso. Esperançoso, até eu diria, tá? É um dos últimos remanescentes mainstream do Link Vrens que ficou no jogo. E ninguém sabia muito o porquê que ela tinha sido banida. Obviamente, vai ter muita gente que ainda defende isso, pra você ver o nível desses imbecis que jogam o jogo. Mas enfim, a gente chega na parte de cartas limitadas, onde você tem a Volta da Harpa. Vou me abster aqui, foda-se. Redox, o Dragon Ruler de terra. Rescue Ace Airlifter, então eles deram um hit direto em um deck competitivo, que teve maior representatividade no top 64 do último ICS. Diretamente no competitivo, na raiz do problema. O Unchained de Charvara também foi mexido. Esse hit é estranho, porque o Unchained ele parece muito com o BA. Na época que o BA era um deck relevante, tá ligado? Onde, apesar dele ser um deck sólido e estar sempre presente no jogo, o que ele fazia não era escroto em comparação a outros decks que tinham, né? Apesar da Bia ser uma carta muito forte pra época, mas ele não era um deck escroto em comparação com os outros tinham, e ele já tinha sido mexido no Graph e no Si, então qualquer coisa depois daquilo ia enfraquecer demais, porque ele já era muito justo, entre várias aspas, pra aquele momento. O Unchained
é um dos poucos colírios que tem no jogo, do meu ponto de vista, na forma de gameplay do Yu-Gi-Oh! Maneiro. E o hit no Charvara dói. Claro, você consegue construir a jogada igual, né? Você vai ter que... Talvez até você meta os Upstart Goblin que voltaram aqui da banlist, tá ligado? Acho que não, mas enfim, é uma possibilidade. Mas talvez o Turgide fosse melhor, né? Pro deck o Turgide seria melhor. Mas como o objetivo da lista é mexer nas coisas, mexeram diretamente no Charvara. O que, olhando para o esqueleto do deck, pra você machucar ele, foi um bom hit. Excelente hit. O Airlifter... Talvez o Emergence fosse um pouquinho melhor, já que o objetivo é esse, tá ligado? Mas o Airlifter ainda é bom. Lembrando que a gente de Sinful Spoils tá aqui. Você pode meter mais Snake Eye, por exemplo, pra chegar no hidrante. Você pode fazer isso, tá ligado? E ainda tem Prosperity, porque eles não mexeram, sabe os porquê. Mas enfim, foram hits nos decks competitivos. Aí a gente chega em umas paradas, tem a limitação do Gozen, do Hero e do Deck B, são perfeitas pro jogo, excelente, inclusive extremamente tardias, né? Toda aquela reclamação em toda lista que não acontece porra nenhuma, em toda lista que vem como cortina de fumaça e sempre é cobrado mais, é foda, porque o que eu sinto sempre é que são... Aí é que entra a parada, oportunidades perdidas, né? Que é aquele vídeo que eu falei em como a Konami quer que o jogo seja. Tá aí, você tomou um nó tático da Konami, ela não quer que o jogo seja fácil. Então, fácil no sentido de ser mais fácil para as pessoas ganharem, tá ligado? Ou simplesmente por um flipar de cartas. Eu ainda corroboro com essa ideia porque tem muitos outros aspectos, não é só o flipar de Floodgates. Inclusive eu acho que eu nem foquei tanto nisso, né? Mas limitar esses Floodgates é muito bom. Não são os monstros que defendem o jogo hoje? Como é que essas cartas podem ser tão prejudiciais assim? Deixa eu usar minhas Floodgates. Aí aqui entra o problema, né? A gente foi levado a encarar o jogo de uma forma, e isso aqui pode ser usado nos decks que são feitos para interagir via monstros, e você tem isso aqui por trás, que pode ser aleatório, ou pode ter o Prosperity buscando essas cartas, tá ligado? Porque os decks já são bastante consistentes, então eu já consigo com a minha engine fazer coisas com a engine suficiente para poder impedir você de jogar, mas você tá jogando contra mim e você quer quebrar o que eu fiz, e você pode fazer isso. Mas não pode fazer nada se eu tiver, além disso, um Deck B, ou um Gozen, ou um Rivalry por trás, tá ligado? Isso aconteceu aí, formatos e formatos, desde aquele formato do Prankid, do Dragon Link, desde do Tri-Brigade, isso é 2021, meu irmão. Puta merda. Estenderam ele pra 2022. Desde isso aqui já acontecia, tá ligado? E cada lista aí que não acontece são oportunidades perdidas. Para que, quando venha uma banlist de reset, isso acabe acumulando locais de hits óbvios, tá ligado? São muito bons, porque se não vinham acontecendo até agora, e aconteceu agora, óbvio que é muito bom, mas você entende que caralho, que tinham outras coisas que poderiam acontecer, e essas cartas estão ocupando lugares. É como se fossem hits óbvios que deveriam ter acontecido antes, e sabe por que não aconteceu, eles deixaram pra colocar aqui agora. Até pra inflar mais o número de hits, né? Porque tem muito hit, tá? Muito hit. E eu não vou reclamar nunca desses floodgates terem sido limitados. Obviamente eu queria até que o Anti-Spell tivesse aqui e o Skill Drain voltasse também, tá ligado? A grande combinação de floodgates estivessem limitadas, pelo menos. Além do Prosperity, tá? Também limitado. Porque o Prosperity facilita muito você chegar desse tipo de carta, já que as engines são bem consistentes por si só. E ainda tem engines secundárias, como o Sinful Spoils, desnecessário de existir, por exemplo, que deixa tudo mais consistente. Então, sim, não vou reclamar. Mas me frustra isso aqui ocupar uns lotes, porque são hits óbvios que deveriam custar muito tempo. Assim como foi o Mystic Mine naquela época. O que eu reclamei na época não foi da banlist que deu hit no Mystic Mine. Era um hit óbvio. Eu só reclamei por ter demorado tanto em um momento crítico do jogo, como era o Tier 0, eles terem usado o hit no Mystic Mine como cortina de fumaça. Aquilo estava ocupando o slot de uma banlist interessante para o Tier 0 daquele momento, o que não aconteceu, tá ligado? Então o problema não é o hit, mas quando ele é dado e por que foi dado nesse momento, entende? De novo, obviamente você vem aqui para ver o ter reclamado das coisas, então tá aí o ter reclamando das coisas, mas esse é um hit excelente, são hits excelentes, tá? Até aqui, hits bons, beleza? Agora a gente passa pro próximo aqui. Pancratop saiu da lista, bom. Carta Going Second e tal. O Terrotop saiu da lista, não gosto, mas fazer o quê? Se eu não me engano, aquele daqui de Rank 3 que vai vir Goblin, né? Pode ser usado, sei lá. E o Sleep Memory de Pearly, mais um dos decks que são muito presentes no competitivo e eles mexeram diretamente na engine, beleza? Ok. Passando por fim pras cartas que saíram da lista, Infinite Arcfind, nem lembro que número que ele tava, mas tá a 3 agora. O Kashira Unicorn tinha sido semi-limitado antes pra tentar frear o Kashira, mas eles tiraram o Arise Heart, viu que o deck parou de existir, então eles voltaram o Uni a 3. O Mind Control foi a 3, bom. Desires tava a 2, foi a 3. Judgment saiu também, Starter também saiu da lista e o Upstart fucking Goblin saiu da banlist, tá? O Upstart Goblin, sinceramente, né, assim, a consistência já existe demais, até por isso é um dos motivos do Prosperity.
TEC uma carta que deveria voltar, né? Não só por ser consistência a mais para decks que já são muito consistentes, como eu já fiz nesse vídeo aqui em cima, explicando por que eu acho que todos os pots deveriam ser mexidos. Consistência via pots não é algo que o Yu-Gi-Oh! Atual precisa. Os decks já conseguem se sustentar pelas próprias pernas. Inclusive, o Prosperity, que é o mais crítico deles, gera esse tipo de coisa de você poder buscar umas coisas que você não deveria poder buscar. Então, o Prosperity não ter ido a 1 já é um erro, mas a lista tem tantos hits, eu vou ficar me apegando nisso? Claro que não, né? Enfim, esses foram os hits. Agora, eu quero falar de algumas coisinhas que... sobre essa banlist, né, cara? Claramente, na minha cabeça, tá tentando ser reproduzido aqui o fator da banlist de 2020. Onde, tipo, pra você que não lembra, esse aqui já é um segundo bloco do vídeo, né? Pra você que não lembra, naquela banlist aconteceu o seguinte: a gente tava saindo do ano de 2019, que era aquele formato onde tinha Sala, Orcust, Sky Striker, o Thunder Dragon, aí veio depois o Luna Light, era o metagame tava aí, tá? Com o Luna Light sendo um pouco sazonal até. Um pouco menos popular do que esses outros. O metagame tava por aí. Aí teve o banimento da harpa antes, tá ligado? O Orcust teve que se adaptar, jogar com Sky, se tornou o melhor deck do formato. Tinha todo aquele giro, o Nibiru tá presente ou não. O fato do Luna fazer o Azathoth cedo faz com que o Zen Trap seja ruim, por isso que o Orcust com Sky era mais interessante. O Sala toma Nibiru, o Thunder joga com Danger ou não, era complexo. E eram só esses decks, tá? Só que, além deles, tinha outros decks muito bons, só que esses decks eram muito melhores do que esses outros, competitivamente falando, pra poder chegar longe em torneios de maneira consistente. Era isso, era Sala, Orcust, o Sky Striker puro tira da equação, porque era Sky Striker com Orcust, Thunder e aí o Luna Light vindo por fora. Então 4 decks mais ou menos, né? Então você tinha esses decks aí. E aí, quando a gente imaginava uma banlist a ser dada nesse formato, eu lembro perfeitamente que eu conversava com muita gente, né? Até com o Paulo, com o pessoal da Mind Gamers e com outras pessoas que foram gravar podcast comigo na época, que era um momento bem difícil de você dar lista, saca? Bem difícil de você dar lista naqueles decks. Porque a gente começava a pesar a expectativa versus o que a Konami vem fazendo, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E tava bem difícil, porque não tinha decks novos bons pra chegarem, pra ocupar espaços, inclusive os decks eram muito ruins, as coleções eram bem ruins, e como você vai fazer? Você vai tirar esses decks, quem é que vai jogar? E como que vai ser tirado esses decks? Você vai... Caralho, eu tô achando que essa porra aqui tá muito alta, essa tela aqui. Tá dando pra ver? Aí... eu até me perdi no pensamento, cara. E aí, como é que você vai mexer nessas cartas? E aí, eles fizeram coisas muito interessantes, muito inteligentes mesmo. Foram um tipo de coisas, tipo assim, é como se você não soubesse o que você quer, mas a Konami mostrou pra gente exatamente o que a gente precisava. Porque ela baniu o cavalo do Salamangreat, ela baniu a harpa do Orcust, que voltou agora, ela baniu o Colosso do Thunder Dragon e ela baniu a Engage, além de outros hits bem óbvios da camada de cima do metagame, como o Azathoth, que era uma coisa, um problemão que não deveria mais existir, baniu. E aí, ela começou a pensar, olha só, se eu tô hitando esses decks aqui, quem é o meta fora eles? E aí a gente volta pro formato antes da banlist, onde você tinha algum uso de pêndulo, eventualmente. Tem vídeo lá no meu canal antigo, que hoje é de Master Duel, onde eu falo por que o pêndulo, mesmo sendo tão bom e tão forte, não conseguia ganhar torneios e nem chegar longe neles, mas era uma opção viável, uma vez que a camada de cima do meta tava tendo cartas banidas e cartas chaves banidas. E aí você tinha o Pêndulo e você tinha principalmente um True Draco da vida, né? Além de Subterra, um Altergeist ali, mas perceba o que eu tô dizendo, Altergeist Subterra... Enfim, e o Rocket tinha ganhado um suporte com a estrutura do Rocket, mas era um deck bem fora do radar, até porque os Guardragon jogavam com os Thunder. Então, o que vai acontecer? A Konami foi lá e baniu o Electromite e baniu o Mexeu em Coisas do True Draco. Seu nome foi True Draco? Eu tô loqueando. Mexeu em Coisas do True Draco também, mas teve algum outro deck fora do radar que ela mexeu também. E é mais ou menos o que ela tentou fazer aqui, tá? Mais ou menos. Com isso, sobrou pro circular. Então, entenda o paralelo que eu tô tentando fazer. Aqui, nessa banlist de reset, a Konami pegou algumas cartas da camada de cima do competitivo, baniu a Guida e o Callback do mesmo deck, 2 cartas do mesmo deck, tá? E aí você mexeu nesse deck, e você mexeu no Isolde do Noble Knight, que como vocês podem ver em coisas como, por exemplo, tier list do formato, ele nem é o tier 1 ou nem é a grande principal opção do formato, tá ligado? As outras opções são mais viáveis, mas ainda assim é algo nocivo pro jogo, e foi banido pra mexer na estrutura do jogo. Era muito viável. Então, mais um deck tirado. E aí, quando saiu do jogo? Não, né? A gente tem mais 2 decks do topo de cima que foram mexidos, que é o Rescue e o Unchained, tá ligado? Então, não tiveram cartas banidas, mas cartas-chaves foram limitadas. O Rescue tá bem melhor do que o Unchained, eu acho. Mas ainda assim, são 2 decks mexidos que caíram de poder. Não foi banido a ponto de... E o banimento nos decks lá deixaram eles viáveis ainda, né? Porque dava pra jogar de Orcust e Sala ainda. O Thunder tava bem merda, mas não dava pra jogar. O Sky também
se mostrou um pouco depois que era viável, depois que as cartas saíram da banlist, né? Como o Multi-Roll e o Widowmaker, mesmo com a Engage banida. Mas enfim, ainda foi mexido de modo em que eles continuaram jogando, inclusive o Sala sendo meta para aquele YCS que ia rolar no Brasil, que não rolou por causa da pandemia. O Sala era um dos metas daquele torneio, com o estilo novo de Shadow, com o Dragon Link, com o Dino e essas outras opções, né? Mas aqui, observa que as camadas de cima, você tirou o Tiara, né? Beleza, tirou o Tiara, e você mexeu na Isolde que ele tava na camada de cima. E aí automaticamente eles tentaram pensar em mexer nas camadas de baixo, já que esses decks de cima saíram ou perderam força. E aí eles mexeram no circular. É por isso que o circular foi banido, tá ligado? Foi o mesmo pensamento em que o Electromite foi banido naquela época. Provavelmente, se você tava jogando, você deve ter pensado que o Electromite não merecia ter sido banido naquele ponto, porque não fazia nada nos torneios. O spot que o circular teve aqui, ó, foi um top dentro desse torneio, desse último YC. Ele topou? Cadê o Mathmac? Caralho, ele nem topou aqui nesse torneio, eu tô ficando maluco, foi o Marincers que topou. Então, tipo assim, relevância, zero pro circular, zero. Por que eles mexeram? O pensamento foi esse, foi essa tentativa de replicar o que aquela banlist fez. E faz sentido, tá? Faz sentido. Desde que esteja feito em todo mundo. Lá tinham poucas opções, aqui tem bastante. Mas o circular foi um dos escolhidos. Pra fuga quando a camada de cima do jogo é irritada, pra onde vão fugir? Vamos mexer nisso também. Foi o que pensaram naquela banlist de 2020 e me parece que é o que foi pensado aqui. Mas você concorda com isso? Enfim, próximo é o deck de Rika. O Rika também, foi mexido pelo mesmo motivo. Não teve cartas banidas, o brócolis ser limitado é bom, a jogada de One Card Play ainda continua existindo. Eu acho que era muito melhor ter banido a Sunvine, a spell, tá ligado? Muito melhor ter banido aquela spell, porque aí o brócolis é um bicho que você pode bater e fazer ele virar 2 e tal, até que fica bem mais justo, né? Então, mas eles limitaram o Drias e o Healer. Então, você tem que tomar cuidado agora, porque agora o brócolis é bem sensível, não dá pra fazer outro amarelo e outro brócolis e pegar spell, porque o efeito dele não é uma vez por turno. Então, ok, é um hit que, pensando nisso também, na camada um pouco mais abaixo do jogo, uma vez que foi mexido a ponta de cima do jogo. Ao mesmo tempo em que temos a harpa de volta, ao mesmo tempo em que tem a Ibi de volta, né? A Miko. A Miko é uma desgraça, velho. Eu odeio a Miko. Essa carta não tem nada de bom que saia dela. Inclusive, ela faz alguns decks nada a ver existirem, que provavelmente não vão ganhar torneios, mas com certeza vão ganhar muitos jogos de você, porque sim. Porque o One Card Overraptor vira essa merda, tá ligado? É uma carta que não precisava existir. Não tem nenhum apego comercial em volta da Miko ter voltado, entende? Não tem muito sentido isso ter acontecido. A harpa também não, mas, né? Fanbase de Orkut é uma coisa, fanbase da Miko, que nem no World Charts direito é usada, não faz nem sentido. Tudo bem que não existe Guard Dragon e tal, mas você entende que você tá promovendo, tá no sopa pro azar. Mas numa lista com tantos hits, por que eu tô reclamando? Não posso reclamar, né? Mas enfim, qual é o meu ponto aqui no final das contas? Eu acho que essa lista, ela não tem nada a ver com a Ballistic Reset. Ela não tem nada a ver com a Ballistic Reset que rolou em 2020, tá? Esse é o meu grande ponto. E a diferença é que ela tem muitos hits. E isso não é esperado pela gente. Isso não acontece com frequência. E é muito bom que aconteça. Óbvio que é muito melhor que esses hits existem do que não existam. Óbvio. Só que eu não consigo enxergar esse reboot que foi colocado. Confesso que eu tô um pouco por fora, tá ligado? Eu não sei o quão de respiro o jogo tem com a limitação dessas floodgates. Provavelmente tem algum respiro bom, né? A ponto de mudar alvo e eu não preciso mais me preocupar com isso porque tava sendo popular em algum momento. Porque, como eu disse, eu não vinha acompanhando. Mas ainda assim, tá longe de ter o impacto que ela Banish teve, por exemplo, porque ela foi muito bem pensada nesse sentido. Aqui, me parece que rolou uma tentativa de um Ctrl-C, Ctrl-V que não foi muito legal, não. Pelo menos nessa perspectiva. A perspectiva atual é outra. Ainda continuam existindo muitos decks, tá? Foi irritado alguns ali em cima, mas você continua tendo uma caralhada de possibilidades rolando aqui, né? Então, a quantidade de decks que tem do topo do competitivo para os demais, onde a Banlist 2020 hitou também, são muito maiores. E eles escolheram mexer no Rika, que eu concordo, o Rika... Eu queria que a Spell tivesse sido banida, tá? Ao invés do Link 1, por exemplo. Melhor que a Spell tivesse sido banida, por exemplo. E aí eles mexeram no Infernable. Mas, de novo, aqui é uma tier list que o Reich fez, onde aqui caiu um pouquinho, né? Teve a limitação no mínimo, mas eu acho que ainda é um deck bem sólido pra se continuar jogando. O Unchained tem que ver. Eu acho que ele já não era tão forte, mas ele segurava em conceitos interessantes do jogo. E esse Charvara, ele muda algumas dinâmicas, né? Você guardar ele na mão no turno do oponente. Não só pra construir jogada e ter uma carta a mais de combinação de jogada, mas no turno do oponente pra você pegar ele do cemitério pra mão, por exemplo. Tá mais difícil. E o Tiara, sai daqui. Esse deck cai. Aí você continua tendo... Esse aqui foi prejudicado um pouquinho. E aí você tem essa leva de decks aqui, cara. Tudo aí continua existindo. É estranho. Me parece ser uma banlist que, de fato, tem muitos hits,
Muitos hits muito bons, muitos hits que demoraram uma eternidade, sabe-se lá Deus por quê, mas aconteceram agora e é melhor que aconteça agora do que não aconteça nunca. E no final das contas, se a proposta for ser um reset, eu não gostei do reset, mas foi uma banlist com muitos hits. E mais uma vez tá aí pra você me criticar e dizer que o T não faz ideia do que ele tá falando, que o cara nem joga e que o cara só sabe reclamar e ele tá tentando reclamar pra ver se ganha, sei lá, cliques. Nossa, que diferença, não é? Mas enfim, tá aí, esse é o meu pensamento, tá, gente? Obviamente é uma banlist que é semelhante a uma banlist que teve há um tempo atrás, aquela do, se eu não me engano, foi a que limitou o circular, que eu achei que foi uma banlist boa, mas com impacto baixo, se eu não me engano foi isso que eu falei, eu não lembro se foi isso que eu falei, mas teve alguma coisa nesse sentido. O impacto dessa banlist, ela tirou coisas, o Tiara e o Infernabon não existirem, é um alívio gigantesco, mas assim, muitos problemas ainda continuam existindo, né? Ou seja, e muitos problemas de coisas que já existem. E aí o reset foi pra onde, né? Enfim, não sei, cara. Pode ser que eu esteja totalmente errado, tá? Pode ser que eu esteja totalmente errado, mas a minha visão inicial é essa. E é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Thumbnail na sua cara.